Eu cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite. Eu sentada ali, irmãos, eu me recordei exatamente de quando eu conheci a Aline. E a cartinha que ela fala, na verdade, é propósito. Tá? Eu disse para ela assim, né, você faça um propósito. Mas, voltando aos anos atrás, ela ainda, né, ela estava imatura, e eu percebi. Então, né, eu falei assim, faça um propósito com Deus, e escreva naquela, fala uma carta, né, as qualidades, e o travesseirinho era o seguinte, porque daí ela ia ter que orar em cima do propósito, né? Arruma um travesseirinho de oração, porque os jovens já, né, orar é difícil. E é difícil na igreja, orar é difícil. Aí, se pôr ela para orar em cima do, né, irmão, sem ter um travesseirinho, nada, vai doer o joelho, ela vai desistir. Então, eu falei assim, faça um travesseirinho de oração. Inclusive, quando eu conheço, né, pessoas que estão começando na fé e tudo, eu presenteio ela com um travesseirinho de oração, uma almofadinha, né? E aí, aí a carta, na verdade, só um propósito. E aí, ela estava meio exigente, viu, irmão Elton? Sim, vocês não imaginam, ela contou para mim, ó, eu queria assim, assim, eu falei, misericórdia, Deus, você tem que orar bastante, viu? Irmão? Falei assim, meu Jesus, e ela começou a falar assim, ó, até agora tá assim, eu não, na verdade, eu tô lutando, né? Ela falou assim, eu tô até pensando, acho que eu não vou mais nem casar, não tem mais ninguém para mim. Aí começou a falar, falei, meu Deus, agora vai precisar de um milagre esse negócio. É porque é verdade, irmão, pensa numa exigência. Falei, ó, você viu? Né? Falei, meu Jesus poderoso. Aí eu pensei comigo, falei assim, meu Deus, essas meninas não vão orar coisa nenhuma. Não era, tinha mais, né? Mais outra, a Adriane e mais uma menina. Era 3. Mas assim, elas voltavam sempre, né, a orar comigo, assim, apresentavam assim, uma fé, uma grande fé inabalável diante de Deus. Aí eu falei bem assim, ela falou assim, eu tô orando. Aí no meio daquele processo, às vezes voltava lá e falava, e daí, como é que tá? Eu falava assim, mas parece que não está funcionando, não. Voltava, né, semana, passou, daí uns dias ela falou assim, irmã Ângela, eu estou namorando. Daí falou bem assim, não, é o seguinte, a mãe dele é crente. Falei, eita glória, já começa assim, né? Acho que não estavam firmados na igreja, né? Então falou assim, mas a mãe dele é crente, muito crente. Falei, meu Deus poderoso, né? E aí foi acontecendo o processo, logo se casaram, né? E para a honra e glória do Senhor, estão aí servindo ao Senhor. Mas eu não fiz nada, irmã. Nada, tá? É Deus. Tudo é Deus. Então, assim, né, ela conta, mas assim, a honra e a glória é para o nosso Deus. Por quê? Irmãos, nós somos só um canal. O Senhor usa. Porque lá atrás, a gente precisou e alguém nos ensinou, né? Tudo a gente aprende. E o que não coopera na nossa vida, né? Tudo que se passa na nossa vida, ou é bênção, ou é aprendizado. Então, a gente aprende com tudo. E como diz a palavra, né? A gente fala muitas vezes assim, aconteceu, isso não era para acontecer, não. Se a Bíblia diz que tudo coopera, então tudo coopera, né? Ou a gente cresce, ou a gente aprende a não mexer, ou se desviar do mal. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, primeiramente eu agradeço ao Senhor. Quando a Aline me mandou o convite, eu tive vontade de dizer não. Mas é pelo seguinte, irmãos, eu até falei com a jovem, fui no banheiro conversando com ela, porque eu saberia que hoje seria um dia difícil para mim. A gente tem o congresso dia 21, 22, 23 do Círculo de Oração. É o 24º congresso. Eu sou dirigente do Círculo de Oração na minha igreja há 13 anos. E a gente está preparando, amanhã a gente tem um costelão para 200 pessoas. E eu estou liderando a cozinha. Então, vocês imaginam o tanto que a gente trabalhou hoje. A gente amanheci o dia cedo, já corri, limpei salão. E essa, irmã, o negócio não tem, eu mesmo sou uma das principais que faz tudo. Eu aprendi muito na casa do Senhor, então eu falo assim que hoje em dia eu agradeço ao Senhor. De tanta dificuldade, né? Vocês estão começando, vocês têm 4 anos, se eu não me engano. Ela me disse, né? Ela já tem as informações, né? 4 anos, e eu sei da dificuldade, exatamente por começar numa congregação pequena, irmãos, pequena.
Hoje em dia, pela honra e glória do nome do Senhor, eu não acho que eu prego, mas os irmãos me convidam e acham, então eu prego, né? O momento que você está executando aquela tarefa, então você está, né? Se você está cantando, eu não sou cantor, você está cantando. Então, naquele momento, você é cantor, tá? Ah, mas eu não sou pregador, mas hoje eu estou pregando, então nesse momento, então eu estou pregando, sou pregador, né? Nesse momento. Então, assim, eu aprendi assim, toda vez que você está executando alguma coisa, naquele momento você pode não ter um título, né? Mas você está executando, então assim, pela honra e graça da casa do Senhor. Então eu trabalho na cozinha, na porta, limpo o chão, eu prego, eu dirijo, eu canto. O que sobrar para mim fazer, eu faço na casa do Senhor. Então eu falei assim, eu vou estar arrebentada e cansada. E não foi, eu terminei 6h40. Eu terminei assim, né, a gente deixou tudo que deu para adiantar hoje. As irmãs, as outras dirigentes também correram tudo para lá e para cá. Amanhã a gente levanta cedo. Mas eu já estava, quando ela me falou, Deus tinha sentado uma palavra no meu coração, eu já tinha dito vários não para ela, né? Vários não, sempre ela me chamava e eu já tinha um outro lugar agendado e tal, e eu dizia não. Falei, meu Deus, eu vou dizer não para ela de novo, só por causa do meu cansaço? Aí eu falei assim, não, dessa vez eu vou dizer sim, né? Então assim, mas Deus é o dono de todas as coisas e a palavra que Ele colocou no meu coração se encontra no livro de Isaías, no capítulo 30 e versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando serei salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Até aqui, irmãos, pode se assentar nesta noite. Ou seja, irmãos, traduzindo esta palavra nesta noite, em sossegar e descansar está o nosso descanso. Em sossegar e descansar na palavra do Senhor está o nosso descanso. Nós estamos vivendo dias de muita preocupação, dias de dificuldade por todos os lados. E o que mais a gente tem visto é gente com pouca força, ou seja, com pouca fé. Por quê? Porque não aprendeu a descansar no Senhor. E quando é que nós não descansamos em Deus, irmãos? Quando nós não temos intimidade com Deus, nós não descansamos em Deus. Nós podemos até vir à casa do Senhor num culto e se alegrar. A alegria é diferente, irmãos, de intimidade. Vocês não veem que tem gente que vem na igreja, ele se alegra por um tempo e logo ele se afasta? É ou não é? Ele não permanece. Ele vem, ele começa, é aquela animação, irmãos. Mas ele não adquiriu intimidade com o Senhor. E a gente só adquire intimidade com Deus, infelizmente, é passando por provas. Quando a nossa fé é provada, ou a nossa força é provada, a gente passando por adversidade, a gente aprende a confiar e descansar no Senhor, como diz essa palavra nesta noite. Se voltando a Deus, ou seja, buscando a Ele. Se voltar ao Senhor é buscar a Ele. O que quer dizer se voltar? Ou seja, é Deus livrando. Então, se voltando para Deus, livramento. Livramento do Senhor. E sossegar? Estar em paz, irmãos. O que é a gente estar em paz diante das adversidades? A gente não olhar para a adversidade, estar com um olhar mais acima. Em sossegar e descansar. O que é descansar no Senhor? Confiar. Que mesmo que pareça, irmãos, que as coisas não vai dar certo.
Mas a gente tem uma confiança no Senhor e Ele dá vitória. Quantas das vezes vocês já passaram por adversidade e chegaram até a temer? Medo que não ia conseguir ter uma vitória, porque é natural, né? Ao primeiro momento da adversidade a gente tem medo e tem muito medo, viu, irmãos? Por isso a palavra do Senhor, uma das frases mais repetidas o tempo inteiro é não temas, ou seja, não tenha medo. Por quê? Porque o medo faz a gente perder a força que é a nossa fé. Irmãos, a Bíblia fala de duas fés, que é uma fé grandona, né? Uma fé grande e uma fé pequena. Você já viu aqueles irmãos com pouca fé? Eu visito gente que de vez em quando a gente vai orar, a gente visita gente de vez em quando, não, bastante, né? E a gente vai orar, tem gente que a gente chega lá na casa dele, né? A gente já sabe da situação, daí a gente chega lá e fala assim, Pai, Senhor, irmão, tudo bem? Pergunta tudo bem só por perguntar, porque a gente já sabe que a coisa não está boa, coisa nenhuma, né? Daí o irmão fala assim, não, tá bem não, aconteceu isso, aquilo outro. Aí você fala assim, irmão, como é que tá a fé para isso? Não, tá tudo ruim. Aí você pergunta para o irmão assim, a fé para a salvação, essa tá pior. Quem sabe eu consigo subir lá na repescagem, se é que tem repescagem, tem gente que fala assim, né? Para a salvação piorou. Irmão, o que está acontecendo? Está com pouca força. Se te mostra frouxo no dia da angústia, é porque a tua fé é pequena. Se te mostra fraco no dia da adversidade, é porque a tua força está pequena. E só Deus pode fortalecer a nossa fé. É só Ele. É só olhando para Ele. É só fitando os olhos no Senhor. Eu me lembro agora da grande adversidade e tribulação que a Aline passou com o filho dela, né? Com o Luquinhas. E eu sempre orava com ela, irmãos. Teve um dia que ela estava bem, num desespero mesmo, né? Porque assim, naquela situação que ela se encontrava, um momento de fragilidade, né? Com o nenezinho, né? Uma mãe, quando ela tem um filho, ela fica mais sensível ainda, né, irmãs? E daí ela estava na dieta, né? Muita gente fala resguardo, dieta, tanto faz. E com o nenezinho internado, né? E ela falava assim, irmãs, eu não tenho força. Um dia ela me ligou, eu tinha acabado de vir de um culto. Ela falou assim, mas a médica falou isso. A médica, eu falei assim, que médica? A médica não interessa, até o meu jeito de dizer, né? Que eu sou assim, mas a médica, o que a médica falou, falei ou não falei? O que a médica falou não conta. O que conta é o que Deus está falando na palavra. Eu fiz uma oração com ela, irmã, não sei se você se lembra. Era 10 horas da noite, quando Deus me tomou, falou assim que ia mudar o quadro na vida do menino dela, do Lucas. Deus falou que ia mudar, ia restituir e que ela não ia perder essa criança. Eu me lembro, ela falou assim, eu já perdi a força e tudo. Eu falei, não, mas é Deus, irmão, porque é a palavra que garante, não sou eu. Não é pastora, não é o pastor, é Deus, irmão. Ele é soberano. Salmo 24 fala que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O mundo e todos aqueles que nele habitam. Então o Senhor tem o controle. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Em sossegar e descansar está a nossa força. Como é que está a força aí, irmãos? Vamos aprender a praticar? Deus é Deus de livramento. Deus é Deus de livramento. Isaías, irmão. Isaías 43. Diz assim, mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, não tenhas medo, porque eu te remi, eu te resgatei. Você aqui não está aqui à toa. Eu e você, nós somos resgatados do Senhor nesta noite. O Senhor nos salvou. Eu te resgatei. Eu te chamei pelo teu nome, eu te conheço na intimidade. Quem que eu conheço aqui que eu posso chamar pelo nome? Aline, ela é minha amiga. Deus conhece você na intimidade. E Deus te chama pelo teu nome. Então eu creio que quando a gente está orando, buscando uma vitória do Senhor, lá no céu é comentado o seu nome.
vai lá entregar a bênção para o meu filho Elton. Vai lá entregar a bênção dele. Sossega e descansa no Senhor, porque o Senhor é Deus de vitória. O Senhor é Deus de livramento. Além de conhecer a gente na intimidade, de nos resgatar, de nos salvar, diz mais: tu és meu, está na palma da minha mão, está no meu controle. Arabá, canta lá, baixura. Está tudo no controle do Senhor. Está no controle de Deus. Está fora do teu limite, fora do teu controle. Mas está no controle do Senhor. Carabá, canta lá, baixura. E a palavra de chave na tua vida de ordem é vitória. Continua buscando, mas você tem que aprender a descansar no Senhor. Estás muito preocupada. Arabá, canta lá, baixura. Busca no Senhor, mas descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Tenha paz. Diga para o teu problema que ele está com um grande problema. Irmãos, nós temos que aprender a falar para o nosso problema: você está lascado, porque agora você comprou briga com o Senhor. É verdade. A luta vem, irmãos. Nós falamos, mas isso é muito grande. Grande o quê? Grande é Deus. A hora que nós aprendemos, não, agora sim, você veio para o meu lado, não interessa o que for, a dificuldade financeira, você se lascou. Porque agora você comprou briga com o Senhor, irmão. Vocês não se importam com o meu palavreado, não, que eu sou descendente de nordestino, tá? Então, assim, a gente tem que aprender, irmãos, lutar com a nossa arma. E nós só temos uma arma. É a nossa fé no Senhor. Eu não posso, mas Ele pode. Ficou difícil? Ficou impossível? Agora sim. Quanto mais difícil, mas nós estamos na vantagem, porque daí não é nós mesmos, né? Porque toda vez que nós puder dar o nosso jeitinho, irmão, não adianta, nós vamos dar. Eu já me peguei tentando falar: o senhor resolve assim, assim. Não adianta, irmão. Eu querendo dar uma forcinha, né? Que a minha visão, né? A gente tem sempre a solução, né? A gente vê, se o senhor fizesse assim, 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 né? Irmão, a propósito lá, eu não pode nem exigir agora, né? Qualquer coisa, agora ele está aqui hoje, o irmão vai falar bem assim: você pediu. Né, irmãos? Aí, assim, mas você pediu, né? Mas é bênção. Mas, irmãos, nós temos que continuar confiando no Senhor. O Senhor é que nos fortalece. E o Senhor é que nos dá vitória. E depois que nós está na palma da mão do Senhor, o versículo 2 vai dizer assim: quando passares pelas águas. Se eu chegar e dizer para os irmãos assim: irmão, vocês vão passar por dificuldade. Vão falar assim, tem gente que fala assim, né? Está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Pode repreender e pode amarrar, que a tua hora vai chegar. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou dizendo. A palavra está dizendo quando. Ou seja, nós não temos opção. Se ela tivesse falado, se você passar, então eu tinha, né? É quando. Então assim, né? Falar, quando você for em tal lugar, você faz isso, né? Então não tem opção. Quando? Uma hora ou outra nós vamos passar por dificuldade. Quando passares pelas águas. Hoje em dia está mais fácil passar pelas águas, né? A gente tem ponte, né? A gente tem ponte, tem as embarcações. Não que não morra afogado se não se cuidar, né? Morre, né? Mas no tempo, né, irmão? Lá no passado, eles morriam muito facilmente afogados, né? Tanto que o Senhor tinha que intervir, né? Abrindo o Mar Vermelho para eles não morrer afogados, né? O Senhor sempre intervia nas águas, para não perder o seu povo. Daí hoje em dia está um pouco mais fácil para nós para passar pelas águas. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão, ou seja, não te afogarão. Me lembrei da passagem de Mateus. Deixa eu encontrar aqui, irmão. Mateus 14, 22, quando lá fala que Jesus anda sobre as águas. Está dizendo assim: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. Ou seja, irmãos,
Jesus aqui simplesmente obriga os discípulos a entrar no barco. Deu uma ordem. Quando eu dou uma ordem, o chefe dá uma ordem, não é para ser contrariada, né? Se o chefe fala assim, ó, é para fazer assim, né? Tem umas bíblias que fala compeliu, ou seja, forçou. Por que Jesus teve que forçar os discípulos a entrar no barco? Porque houve resistência. E por que houve resistência da parte deles, irmãos? Os discípulos nunca resistiam nenhum mandado de Jesus. Jesus falava, eles cumpriam. Só que dessa vez eles resistiam. Por quê? Porque eles eram pescadores. E se a gente for olhar o texto a seguir, a gente vai ver que eles entraram numa tempestade. Então eles já sabiam que a tempestade ia vir, ela já estava sendo anunciada. Então, vamos entrar ali? Não, porque vai vir a tempestade, né? E quando está para vir uma tempestade na vida do crente, ele não é pego desprevenido. Deus avisa. Deus não avisa, pastora, quando tem provas? Deus não avisa, Aline? Avisa? A gente não começa a falar, eu sonhei. Começa, irmãos. Eu sonhei, né? Até parece, eu estou sentindo, né, o negócio? Ai, eu estou sentindo. Ai, não sei não, sabe? A gente começa, irmãos, é Deus purinho, irmãos. É Deus. Tudo bem, tem uns que eles aumentam um tantinho, só um pouquinho mais, né? Aumenta. Jesus fala Genésio. Aí eles aumentam bastante e aí sofrem mais. Mas, irmãos, a dificuldade quando está para vir na nossa vida, ela dá sinal. E por isso houve a resistência. Falou, não. E para piorar a situação deles, irmão, olha o que Jesus faz com eles. Manda eles entrar no barco, né? E Jesus vai para o outro lado. Se despediu, o Damu despediu eles. E foi para a parte orar. Eu creio que os discípulos chegou e falou, mas o senhor não vai junto com nós? Mas agora que vai vir uma tempestade, nós estamos fritos. É? E eles entram no barco e a palavra vai dizer que o barco, irmãos, Jesus estava orando e eles estavam indo, né? O barco já estava no meio do mar e ele já era açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Ou seja, eles estavam no meio, irmãos, da tempestade. E eu digo que você está no meio de uma luta, de uma dificuldade. É difícil estar no meio, sabe por quê? Porque se for para você desistir, vai dar o mesmo trabalho. Você vai ter que voltar e não fazer a caminhada. Entendeu? É mais fácil você prosseguir. Você está no meio de alguma coisa, você termina logo de uma vez, né? Termina a travessia. Você não tem nem a opção. Eu vou voltar, está perto. Não, agora não tem mais jeito. Tem que prosseguir, né? E a palavra diz que na quarta vigília, ou seja, se cada vigília tem em torno de 3 horas, lá pelas 3 da manhã, né? Imagina, se Jesus despede deles final da tarde, irmãos, né? Já foi orar, já tinham mandado eles, tinha saído, eu acredito, finalzinho da tarde, antes de umas 6 horas, e já estava no barco, né? E para Jesus chegar lá às 3 da manhã, quanto tempo que esses discípulos não ficou na dificuldade? Há quanto tempo você está na dificuldade? Há quanto tempo você está na tribulação, esperando de Deus uma intervenção? O segredo, a palavra nos dá nessa noite, é sossegar. Sossegar e descansar, que é a vitória das mãos do Senhor. Sossega e descansa nessa tua adversidade, nessa tua luta. Porque Deus está te observando. Deus está te observando. Deus está olhando, irmãos. Deus está olhando. Às vezes a gente perde o controle das coisas, mas Deus jamais, Ele não perde o controle. E a palavra vai dizer que os discípulos vendo Jesus andando sobre o mar, eles se assustaram e gritaram, irmão. E gritaram com medo. Agora imagina, lá pelas 3 da madrugada, já apavorado que ele estava, de repente Jesus aparece lá, reluzente, né? Pensa, irmãos, até nós, né, irmão? Acho que nós estivéssemos naquele barco lá, se estivesse um lado do Nordeste, já ia até falar um cruz credo, né? É verdade, que eles falam assim, né? Depende da língua, falar assim, misericórdia, Jesus, o sangue de Jesus tem poder, né? Assim?
Alguém já ia clamar assim, repreende Jesus, né? Mas o Senhor pegou e falou para eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, se esforça de novo. Se esforça, se anima, tenha fé, irmãos, mas é uma fé forte, tá? É uma fé daquelas avassaladoras. Vocês já encontraram, irmãos, eu falei da fé pequena, né? Que a gente chega lá, o irmão está desconsolado. E a gente fica tão fraco que às vezes a gente tem que pedir oração, porque a gente, né, foi sugado das forças, aquele irmão da fé pequena e o irmão com a fé grande. Você chega na casa dele, às vezes você sabe daquele problema dele, que ele está com 2 anos lutando, orando, aí você chega na casa dele, Pai, Senhor, irmão, João, vou pôr o João, não sei se tem nenhum João aqui, né? Pai, Senhor, irmão João, Pai, Senhor, irmão João, né? Tá tudo bem aí? O irmão João assim, Pai, Senhor, irmã Ângela, tá tudo bem, as coisas mais, olha, tá uma benção. Ah, já sei, aquele teu problema, ele se resolveu, né? Ainda não. Ainda não, mas eu tenho fé que vai se resolver. E vai se resolver, meu irmão. E vai se resolver. Porque é Deus. É Deus, o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E tudo que é impossível para nós é possível a Ele. Então a pessoa da fé grande é aquela que está tudo ao contrário. Mas eu vou vencer. Mas está tudo bem. O que é isso, irmãos? É sossego e descanso no Senhor. Está ruim, mas está bom. Né? A palavra não fala. Eu li esse dia e falei, meu Deus, como isso? Que a gente tem que estar triste, mais alegre. Eu falei, misericórdia, Deus, né? Porque tem hora, irmão, quando a luta bate, é natural a gente, no primeiro momento, dar uma desabada, né? Mas é só no primeiro momento, irmão. Depois nós temos que levantar, catar a chinela aí, né? Mas credo, nós é crente, né? Nós vamos morar no céu. Nós temos o Deus de controle sobre todas as coisas. O soberano. Irmãos, o Deus que anda sobre as águas, que anda sobre as dificuldades. Deus está acima de toda a tribulação que nos advém, irmãos. Ele é a nossa torre forte. Deus é o nosso alimento. A irmã estava falando, por que vir à igreja? Porque nós não alimentamos nosso corpinho o dia inteiro aí, não comeu, né? Né, irmão? Fez um almoço gostoso, é isso? Fez um almoço gostoso alimentando o nosso corpo carnal. Agora é hora do nosso espírito. Ou vai querer dar um pão seco para ele? Nem vir para a igreja, nem nada, nem aprender. Não é assim? Dá lá uma costela, lá, né, para a carne, para o corpo, um costelão, um bife, né? Uma comida boa para o corpinho, todo mundo gosta de comer bem. Agora para o nosso espírito, irmão. Tem muita gente que só dá um pãozinho, né, irmão? Nem passa manteiguinha. Que é isso, irmão? Vem para a igreja agradecer a Deus. Vem para a igreja abastecer teu espírito. Para quê? Para nós aprender a sossegar e descansar. Porque a palavra diz que nós vamos passar pelas águas, né? Então não é melhor nós aprender como passar pelas águas? E aqui ainda a palavra vai dizer, né? Jesus fala assim, então tem de bom ânimo. Aí você fala assim, mas é Jesus. E a palavra do Senhor fala assim, que Deus fala bem assim, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Né? Se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Porque a palavra do Senhor também fala que a nossa fé é a força que vence o mundo. A nossa fé é a força que vence o mundo. Aí Pedro, irmão, olha, as pessoas falam assim que Pedro tem... Pedro é muito comentado por ter negado Jesus, né? Fala assim, mas Pedro é um covarde, se acovardou. Mas pensa, irmão, Pedro... E ele disse, Pedro falou que queria, né, ir ter com Jesus por cima das águas, né? Respondendo-lhe Pedro disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, tu me manda ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, olha a coragem desse homem. Isso lá é 3 horas da manhã. Ó, pastora, 3 horas da manhã, no meio da tempestade, querer conferir a identidade de Jesus? Não, só pode que não tá nem batendo as ideias, né?
Eu garanto que teve até a aposta lá dos discípulos um com o outro. Aposta um denário que não dá 2 passos, né? Irmão, olha isso. Irmão, a querer conferir a identidade de Jesus no meio da tempestade, o que Jesus disse para ele? Vem, Pedro. E descendo, irmãos, do barco, ele desce do barco, e ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha o desejo de encontrar com o mestre, irmãos. No fundo, ele já sabia, mas ele estava querendo ir andar por cima das águas. Irmãos, se ele pode, eu também posso, né? É corajoso, irmão? Eu achei muito corajoso, estava meditando, eu falei, mas eu não ia querer descer de jeito nenhum, né? Eu ia ficar segurada assim, falar, meu Deus, deixa que ele venha, né? Deus é soberano, né, irmão? Mas ele foi muito corajoso. Irmãos, e a palavra vai dizer que ele andou, ele ia indo ao encontro do Senhor. Quando ele estava indo ao encontro do Senhor, o que acontece? Já estava andando, irmãos. Olha, pensa que coisa maravilhosa, andando sobre as águas, mas sentindo o vento forte, ou seja, sentindo o peso da tribulação. Ele teve medo. Irmãos, quando nós estamos no meio da luta, a gente tem medo. A gente tem medo e Deus permite nos passar pelo medo, irmãos. E ele indo para o fundo, ou seja, ele se afogando, ele fez a oração mais rápida na vida do crente. Irmão, socorro, Deus! Não deu nem tempo de ficar soberano, eterno, maravilhoso. Socorro! Irmão, ó coisa linda, né? E Deus foi, irmão, é verdade. Salva-me, Senhor, ou seja, socorro, Deus. Eu estou me afogando. Irmãos, a oração só precisa ser sincera diante do Senhor. Está precisando de um socorro? Peça para Ele, socorro, Deus. Olha uma oração respondida, irmãos. Socorro, Deus. Pede ao Senhor que venha socorrer a tua casa nesta noite. Eu não sei da dificuldade, mas Deus sabe. Fala, Deus me socorre nisso. E eu preciso de um socorro. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, homem de pouca força, né? Por que você duvidou? Quer dizer, se ele não tivesse duvidado que ele podia, ele já estava andando, pastor, já estava até com superpoderes, né? Oh, glória, estou indo, Jesus está andando e eu também, né? Mas de repente, e é natural, né, irmãos? A gente, quando está passando pelas provas, a gente dá uma olhadinha, daí alguém vem e fala, por que aconteceu isso? Fala, agora sim aconteceu mais isso, né? O negócio não está bom, né? Aí se está ventando, já arranca mais uns telhados, porque se vem o vento, tá bom, né? Aí quando o telhado arranca um pedaço, aí pronto, a gente já apavora, né? É assim o negócio? E ele fala, homem de pouca fé, mas por quê? Porque ele olhou para a adversidade. Então, assim, nós temos que aprender a descansar no Senhor e a sossegar no Senhor e não olhar para a adversidade. E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Ô, irmão, eu fiquei pensando nisso, falei, mas coitado de Pedro. E Jesus não podia ter abaixado essas águas, já que ele desceu, e deixado ele ir de encontro? Porque a tempestade, conforme Jesus pisava, ela ia ser... Irmão, acabava a tempestade, Jesus ia vindo e acabava. Jesus ia vindo. E ele deixou Pedro até os últimos instantes, irmão, sofrer. Com medo. Mas quando eles acabou de entrar no barco, cessou a tempestade. Falei, Jesus, o senhor podia ter dificultado, podia ter melhorado a vida dele, né? Podia já ter abaixado as águas. Deus permite isso na nossa vida, irmão. É para provar que Ele é Deus acima de todas as coisas. E que se Ele estiver no comando, aonde a presença do Senhor estiver, as águas têm que se aquietar. E Deus dá a vitória, porque o Senhor entra no barco, cessa a tempestade. Quando Deus está no barco, quando a gente tem intimidade de convidar o Senhor para entrar no barco, quando a gente começa a clamar, porque eles, irmão, imagino que ele estava num clamor muito grande. Eu acredito que eles estavam até pensando que Jesus não vinha mais. Pode ver, que eles levaram um susto, acharam que era um fantasma.
Vão perecer. Fica tranquilo. Arabacanta labaxúria. A igreja do Senhor não vai perecer. Porque Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Irmãos, e na hora certa, é só Ele vir, irmãos. Ele vai vir andando, aonde Ele vir passando, tudo vai se aquietar. Todas as coisas vão ficar no lugar. E a palavra do Senhor continua a dizer: e quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Irmãos, agora passar pelo fogo é mais difícil um pouco, né? A dificuldade é maior, porque nós não conseguimos passar pelo fogo, certo? Nem o povo de antigamente conseguia passar pelo fogo, e nem nós. Se nós for passar pelo fogo, nós queima, né? Isso é uma coisa assim, é só Deus mesmo para fazer o impossível. Mas no livro de Daniel, vai contar a história. Se for contar resumida, porque o tempo já está indo, né? Sadraque, Mesaque e Abdenego, a gente sabe que eles foram lançados na fornalha, porque eles sabiam a lei e os mandamentos da palavra do Senhor, que o Senhor detestava a adoração a outros deuses, entre outras coisas mais, mas principalmente a adoração exclusiva ao Senhor. E simplesmente por eles decidirem não adorar, né, a estátua do rei Nabucodonosor, que ele havia feito, queria adoração total, por eles rejeitarem obedecer a palavra do Senhor, cumprir as leis e mandamentos do Senhor, eles foram lançados na fornalha. Eles foram lançados na fornalha por desobedecer às ordens do rei. Mas eles estavam obedecendo a ordem do Senhor. Eles estavam fazendo um ato de adoração ao nome do Senhor, porque eles rejeitaram o mal, e eles foram lançados na fornalha. E todo mundo já sabe o final da história, né? Que os homens que lançaram eles na fornalha morreram só com as chamas. Pensa, irmãos. Só com as chamas. Eles foram lançados 3. E andava 4 dentro da fornalha. Agora uma pergunta, que a Bíblia relata. Irmãos, a fornalha se apagou? Não. O que aconteceu? Deus, irmãos, tem o poder de controle do fogo não queimar. O que Deus deu para eles, Deus estava com eles. Irmãos, Deus não permitiu que o fogo tivesse o poder de queimar. Foi isso, porque a palavra aqui está dizendo. Quando passares pelo fogo, quer dizer, você não vai se queimar. O fogo não tem o poder de te queimar. E nem a chama vai arder em ti, não vai fazer nada com você. Mas nós não vamos ser impedidos de entrar na fornalha. Nós temos que entender isso. Que Deus vai permitir nós passar pelo fogo. O livramento é dentro do fogo. Arabá, canta lá, baxúria. O livramento da igreja é dentro da tribulação. Irmãos, Deus não nos livra de passar pelos problemas, mas lá dentro, no meio do problema, é no meio da tempestade, é no meio, irmão. Você está no meio da dificuldade, Deus está chegando. No meio da dificuldade, Deus chega com livramento. Rabá, canta lá, bassúria. Oremando, canta lá, bassúria. Oremando, canta paz. No meio da dificuldade, Deus vai salvar e resgatar a sua igreja. Arabá, canta lá, bassúria. No meio da tribulação, Deus tem vitória para a tua vida, irmão. Só que é o seguinte, nós temos que aprender a sossegar e descansar no Senhor. Em sossegar e descansar está a nossa força. Em descansar e sossegar no Senhor está o nosso livramento. Descansa no Senhor, igreja. Sossega e descansa no Senhor. Porque é muito difícil, irmãos. É só Deus para nos dar essa força. Ninguém pode dar. Ninguém. Mas se Deus estiver no controle do nosso barco, nós podemos todas as coisas. Eu posso todas as coisas em Deus. Por quê? Porque Ele é minha fortaleza. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Vamos continuar orando e buscando no Senhor, porque o Senhor tem livramento para a sua igreja. E o Senhor, só no Senhor nós encontramos paz, tranquilidade, nos momentos de adversidade.
O mundo está em guerra, as pessoas estão em guerra, né? A gente pode observar. A política está em guerra, né? Está tudo em guerra, irmãos. A igreja tem que continuar o quê? Orando e buscando no Senhor. Eu estava olhando e falei assim, gente, eu não sou muito, mas você não pode nem olhar no Facebook, né? Porque quando você olha lá, por causa da política, o povo está se acabando e fala, cadê o cumprimento da palavra do Senhor? O sossego e o descanso, Deus, irmão, é Deus que vai livrar, o livramento é dele. Nós estamos aqui aprendendo a palavra nesta noite. A palavra do Senhor está dizendo que Deus permite nós passar pelas provas, mas diz assim, não fica com medo não. Não temas, não tenhas medo, porque eu sou o Deus de livramento. Deus vai dar livramento para a sua igreja, e no meio das dificuldades o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 27 diz assim, que o Senhor no dia da adversidade, porque no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no oculto do seu pavilhão. Ó, irmãos, Deus tem um pavilhão secreto, hein? E dentro do pavilhão secreto tem mais outro, porque no recôndito do seu tabernáculo, no esconderijo mais secreto ainda, Deus tem para nos guardar. Então nós não podemos ter medo da adversidade. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em sossegar e descansar está a nossa força. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de estar encerrando nesta noite. As horas já se foram, né? E eu posso orar? Então eu convido a igreja para se colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria de convidar os irmãos aqui, né, a chegar. Pode convidar os irmãos a chegar até aqui nessa noite? Só aqueles irmãos que precisam, irmãos, irmãos que precisam de um livramento, de paz e de ânimo para vencer as tribulações. Como disse a palavra, em sossegar e descansar está a vossa força. Quer ficar mais forte para vencer essa adversidade, para vencer os dias que nós estamos passando? Chega até aqui à frente que nós vamos estar orando nesta noite, irmãos. E Deus vai dar vitória, irmãos. É Deus quem dá